Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre o preço da unção. Você sabe o que é ter a unção de Deus? Você sabe o que é ter unção do Espírito Santo de Deus? Você ter unção do Espírito Santo de Deus é quando você faz uma oração, seja em uma casa, até mesmo na igreja. Quando você faz uma oração, todo mundo sente a unção do Espírito Santo. E se tiver algumas pessoas com espíritos imundos, os demônios se manifestam. E você repreende os demônios e os demônios saem embora. O que é ter unção do Espírito Santo? Ter a unção é quando você coloca as mãos sobre alguma pessoa que está doente, a pessoa é curada. O que é ter unção do Espírito Santo? É você ter sabedoria para falar da palavra de Deus. É você ter entendimento das coisas espirituais. O que é ter unção? É você ser muito usado ou usada nas mãos de Deus. É você ter revelações, visões. É você ter autoridade espiritual na tua vida. É você sentir um poder, a presença de Deus muito forte. Não só você que sente a presença de Deus, mas quando você fala, quando você ora, as outras pessoas sentem que em você tem a presença de Deus. É isso que é a unção de Deus. A unção de Deus para curar, revelar. A unção de Deus para expulsar demônio. A unção de Deus para abençoar as pessoas. Você leva uma palavra, você profetiza. Você diz, na tua vida vai acontecer isso. E acontece mesmo. É unção de Deus. Mas para ter a unção de Deus, tem que pagar um preço. E eu vou falar para você 6 maneiras de pagar o preço para ter a unção de Deus. Não é preço de dinheiro, não. Eu vou te mostrar como pagar o preço para ter a unção de Deus. Mas antes disso, eu tenho que ler um texto da palavra de Deus, que se encontra em Isaías, capítulo 61, que diz assim, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, unção, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aqui não é prisão aos presos em cadeias de ferro física, mas é libertar aqueles que estão presos espiritualmente no cativeiro do diabo, amarrado, preso pelas ações e pelas mãos do diabo. Jesus recebeu autoridade, unção, foi ungido para libertar as almas do cativeiro de Satanás. E você também. Quando você aceita o Senhor Jesus, quando você é batizado e busca a Deus, você recebe o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, você já está pronto para ser cheio da unção de Deus. Porém, tem 6 maneiras de você pagar o preço para ter a unção de Deus. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus já começou a pagar o preço para ter a unção e virtude do Espírito Santo na vida dele. Jesus foi ungido. A unção desceu sobre ele, mas ele pagou o preço. Primeira coisa que Jesus fez foi jejuar 40 dias e 40 noites. Depois disso, Jesus foi só pagando o preço de várias maneiras para ter o poder e a unção do Espírito Santo para expulsar demônio, curar os enfermos, pregar a palavra de Deus. E você também
pode também pagar o preço dessas 6 maneiras. O meu nome é pastor, eu sou o pastor e o meu nome é José Bispo. A primeira maneira de você pagar o preço para ter a unção, o poder e a virtude do Espírito Santo é você orar. Não tem como uma pessoa dizer que tem unção do Espírito Santo para expulsar demônio, curar os enfermos e ter autoridade espiritual se você não orar. A primeira maneira é pagar o preço através da oração. E não é oração de 1 minuto, 5 minutos, não. São orações de no mínimo 1 hora de oração, 1 hora de joelhos, 1 hora falando com Deus, no mínimo 1 hora. Mas, pastor, mais 1 hora não é muito? Você não quer pagar o preço para ter a unção de Deus? Para ter a virtude do Espírito Santo? Então a primeira maneira de pagar o preço para ter unção é orar no mínimo 1 hora de joelho. Você pode ter certeza. Aí você, depois que você orar 1 hora, quando você tiver esse costume de orar 1 hora, você vai ver a diferença espiritual que vai ter na tua vida. Você vai começar a ter a unção e a virtude do Espírito Santo na tua vida. Aí você vai comentar nesse canal: pastor, eu orei 1 hora no mínimo de joelho e comecei a sentir a presença de Deus. Quer pagar o preço para ter unção? Ore no mínimo 1 hora de joelho. A segunda maneira de você pagar o preço para ter a unção do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, é você jejuar. Tem gente que quer ter a unção de Deus. Tem gente que quer expulsar demônios. Tem gente que quer ter dons do Espírito Santo. Tem gente que quer ter autoridade na hora da oração, fazer aquela oração poderosa. Tem gente que quer ter sensibilidades espirituais, mas não quer jejuar. Tem gente que quer ter unção, mas não quer pagar o preço de jejuar. Se você jejuar pelo menos 1 vez por semana, porque ninguém vai conseguir ficar jejuando o ano inteiro. Não vai, todo dia não, mas pelo menos 1 vez, 2 vezes na semana. Se você jejuar, você já vai estar pagando o preço. Agora, orar, tem que orar todos os dias. Então, a segunda maneira de pagar o preço para ter unção de Deus é jejuando. Quer ter unção, né? Então jejue, que você vai ver que Deus vai te encher da virtude do Espírito Santo e da unção de Deus. A terceira maneira de você pagar o preço para ter a unção de Deus, antes de eu dar essa terceira maneira, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um like aí. Bom, a terceira maneira de você pagar o preço para ter a unção de Deus é você deixar o pecado de lado. Tem que deixar o pecado de lado. Tem que deixar a imoralidade de lado. Tem que deixar a mentira de lado. Tem que deixar a inveja, as murmurações de lado. Não adianta querer ter unção e continuar na imoralidade. Não adianta querer ter unção e continuar na mentira, inveja, fofoca. Você não vai ter a unção se continuar assim. Tem que pagar o preço. Se afaste do pecado e você vai ver. Aí você vai cumprir a primeira maneira, a segunda maneira, e você vai ser cheio do Espírito Santo e vai ter unção. Mas tem que se afastar. Tem que pagar o preço, se afastar de tudo que não agrada a Deus. A quarta maneira de você ter a unção, pagar o preço para ter a unção do Espírito Santo, é você tem que perdoar os pecados. Tem que perdoar aqueles que ofenderam você. Tem que tirar a mágoa do teu coração.
tem que tirar o rancor, tem que tirar o ódio. Se você não tirar o ódio, o rancor, a mágoa e não perdoar, você não vai ter unção. Quer ter unção? Paga o preço, perdoe. Mas pastor, mas aquela pessoa me fez tão mal, eu tenho tanta raiva daquela pessoa. Pague o preço, esqueça, perdoa e você vai ser cheio da unção de Deus. A quinta maneira de você pagar o preço para ter a unção de Deus é você ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia para ter unção de Deus, porque você precisa de ter sabedoria. Você precisa conhecer a Jesus através das Escrituras Sagradas. Você precisa saber o que Jesus quer, o que você faça. Você precisa saber o que Jesus quer, como que você ande. Você precisa conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo, conhecer as coisas dos céus, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também ler a palavra de Deus. Para você ter unção, você vai ter que ter fé. E para você ter fé, você vai ter que ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia todo dia. Pague o preço. Quer ter sabedoria para pregar, mas não quer pagar o preço para ler a Bíblia? Então pague o preço para ler a Bíblia, que você vai ter fé e vai ter unção do Espírito Santo na tua vida. A sexta maneira e última de você receber a unção de Deus, de pagar o preço para ter unção, a virtude do Espírito Santo, é você suportar as provações. Pague o preço de suportar as provações. Mas pastor, mas tá difícil, eu não suporto tal provação. Tem que suportar, tem que pagar o preço. Pague o preço, suporte as provações e você vai ver que a unção de Deus vai estar sobre a tua vida. Então tá aí 6 maneiras de você pagar o preço para ter a unção de Deus na tua vida, para você ser cheia ou cheia do Espírito Santo. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa.